Queridos irmãos e irmãs em Cristo, na última semana e também na semana que antecedeu, nós iniciamos aqui uma série de reflexões sobre o tema geral, mordomos. Lembramos aqui que mordomo, ou então mordomia, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com fazer e receber algum privilégio sem trabalho, embora esse sentido da palavra mordomia também seja possível na nossa língua, a língua portuguesa. Vimos aqui que mordomia tem tudo a ver com muito trabalho, com responsabilidade. Vimos aqui que o mordomo, mais do que qualquer coisa, o mordomo é uma espécie de diretor executivo, né? Diretor executivo de todas as coisas que Deus nos deu para administrar, que Deus deu para o nosso cuidado. Já dissemos aqui também que na presença de Deus, na presença do Senhor, o prazo de nossa vida, ele é nada. Em outras palavras, conforme disse o salmista no Salmo 36, a nossa vida é como um sopro. É curta, se nós a compararmos com a eternidade de Deus, é claro. Mas isso não significa que a nossa vida não seja um presente, um dom de Deus, que deva ser bem administrado, cuidado. E isso tudo precisa ser feito tendo a consciência a respeito da propriedade. Deus é o proprietário de tudo. Nós vimos isso também no Salmo 136, né? Foi Deus quem criou todas as coisas. Precisamos ter a consciência também a respeito da nossa responsabilidade enquanto administradores, termos consciência também da prestação de contas e, claro, da recompensa que aguarda todos aqueles que forem fiéis em sua mordomia. E tudo isso deve estar baseado naquele que é o princípio maior da nossa vida, princípio maior da vida que vale a pena viver, que deve ser também o princípio para a mordomia, o temor do Senhor. Ou então, o primeiro mandamento, que é o mandamento que encabeça todos os demais, como nós já vimos aqui também, utilizando-nos de palavras do próprio reformador Martinho Lutero. Hoje nós chegamos à nossa terceira reflexão dentro dessa série sobre a mordomia, e nós queremos tratar de outro bem importantíssimo que Deus nos deu para administrarmos. Se semana passada falamos a respeito da vida, hoje vamos falar a respeito do tempo. O tempo. A mordomia do tempo. Deixa eu passar. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Ainda há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. E aí, agora, é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Esse poema talvez seja conhecido de muitos de vocês, é o poema O Tempo, poeta rio-grandense Mário Quintana. Esse poema foi publicado pela primeira vez em 1980, quando o autor, Mário Quintana, já tinha 64 anos de idade. O poema exprime, portanto, uma visão já bastante amadurecida e sábia a respeito da brevidade da vida, a brevidade da vida, expressa também
algo a respeito da passagem rápida do tempo, sobre a proximidade do fim e também sobre a necessidade de aproveitarmos bem o tempo que nós temos. Observem ali o primeiro verso do poema. Se a vida é como uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa, isso nos lembra a sala de aula, lembra os professores? A vida é como uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Isso significa que nós recebemos uma missão para cumprir, uma missão a ser cumprida. Aliás, a própria existência é uma tarefa para ser cumprida com responsabilidade. Nós não estamos aqui por acaso, nós recebemos essa tarefa. Além disso, não há tempo a perder, e o poema deixa isso muito claro: não há tempo a perder, pois quando se vê já são 6 horas, já terminou o dia. Daqui a pouco já é sexta-feira e tudo passa tão rapidamente, né? Um pouco mais de distração e quando se vê, passaram-se 60 anos. E aí pode ser tarde demais para ser reprovado. Pode passar ali. Tarde demais para ser reprovado. O que Mário Quintana queria dizer com isso? Tarde demais talvez significa dizer que o erro já não é mais uma opção quando nós chegamos a essa idade. Essa é a conclusão de alguém que chegou aos 65 anos, no momento em que ele escreveu esse texto. O erro já não é mais uma opção. E nós nos vemos na obrigação moral de completar com acerto aqueles deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Mas, por isso, enquanto há tempo, precisamos refletir sobre isso. Não vamos esperar chegar a essa idade ou chegar tarde demais. É por isso que o autor, ele também se lamenta, dizendo: e se me dessem um dia uma outra oportunidade? Eu nem olhava para o relógio, seguia em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. O que será que Quintana quis dizer com isso? E aqui nós precisamos lembrar um pouco daquilo que nós já vimos também ao longo dessa nossa série. Semana passada nós falamos que se na presença de Deus a nossa vida é nada, a nossa vida é como um sopro, como diz o Salmo 39, então, se a nossa vida é nada, se a nossa vida é como um sopro, pouco adianta batalhar contra o tempo, ou tentar controlá-lo, como o Quintana sugere aqui. Essa é uma batalha perdida. Não há como lutar contra o tempo. Cabe, então, ao indivíduo viver, aproveitar e administrar bem o tempo de vida que lhe resta. E administrar com prudência, administrar com responsabilidade e com sabedoria, tendo o quê? O temor do Senhor como princípio para a mordomia do tempo. Assunto da nossa primeira reflexão. De fato, pode passar ali, o tempo, ele é algo precioso. O tempo é algo precioso e muito caro. Aliás, tem inclusive um ditado popular que diz que tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Quem nunca disse e quem nunca ouviu esta frase? Ora, se tempo é dinheiro, e ele é caro e valioso, então desperdiçar o tempo não é nada saudável. É uma conclusão bem óbvia, né? Não é nada prudente desperdiçar o tempo quando se trata de nossa vida financeira. Não é nada prudente desperdiçar o tempo quando se trata de nossa vida social. E não é nada sábio desperdiçar o tempo também com relação à nossa vida espiritual. Precisamos aproveitar bem o tempo.
Não é uma atitude sábia no que diz respeito à vida espiritual, desperdiçar, ou usar mal, ou nem usar o nosso tempo. Para o cristão, o tempo é muito mais do que aquilo que o Quintana diz lá naquele seu poema que nós acabamos de ver. Para o cristão, o tempo é muito mais do que as cascas douradas e inúteis das horas. Para o cristão, o tempo é encarado e deve ser administrado sob o cuidado e orientação daquele que é Senhor do tempo e da eternidade. Administrado sob o cuidado daquele que é Senhor sobre o tempo e sobre a eternidade. O tempo é muito mais valioso do que qualquer bem material. Diferente, por exemplo, do dinheiro ou dos bens, o tempo perdido não pode mais ser recuperado. Ou pode? Não pode mais ser recuperado. Por outro lado, a forma como nós usamos o nosso tempo tem um impacto decisivo e definitivo para a eternidade. Ou não? A forma como nós usamos o nosso tempo aqui tem um impacto para a eternidade. Sabendo disso, o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso, algo que vale para nós. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mesmo texto que nós lemos agora há pouco, agora na tradução Almeida. Aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. No texto de Eclesiastes, que foi a leitura do Antigo Testamento, nós encontramos uma recomendação que vem ao encontro do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Efésios. Ali no texto de Eclesiastes, nós encontramos o autor fundamentando as suas palavras naquilo que é o princípio de tudo, o princípio para a vida que vale a pena viver, o princípio para a mordomia, que é o temor do Senhor, expresso no primeiro mandamento. O autor de Eclesiastes começa o capítulo 3 dizendo: tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Percebam a ligação entre os textos aqui. E o autor aqui, de Eclesiastes, segue demonstrando quão verdadeira é essa sua afirmação do primeiro versículo, ou seja, de que tudo no mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. E ele traz na sequência do texto, vocês podem observar ali, ele traz na sequência do texto palavras que visam despertar os seus ouvintes, ou despertar também os seus leitores, para que tenham cuidado com a maneira como vivem. Foi o que Paulo disse. Despertar os seus ouvintes para que vivam não como tolos, mas como sábios. Palavras do apóstolo Paulo. E é isso o que o autor de Eclesiastes também tem em mente quando ele diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de guerra e tempo de paz. Observe bem, estão aqui os dois textos que nós acabamos de ver. Nos dois textos, aquele princípio maior, sobre o qual nós já tratamos aqui na nossa primeira reflexão dessa série, aquele princípio maior, o temor do Senhor, está presente, subjaz essas recomendações, que os dois autores trazem. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando ele diz: por essa razão não sejam insensatos. Ou seja, por essa razão o quê?
pela razão de que vocês devem aproveitar bem o tempo, não sendo insensatos. Por essa razão, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Percebam aqui o princípio maior presente dentro dessa recomendação do apóstolo Paulo. Existe uma frase que é atribuída à Madre Teresa de Calcutá, que talvez vocês já tenham ouvido, mas a frase diz assim: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Belíssima frase da Madre Teresa. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. E eu diria, em cima disso, eu diria que o inverso dessa frase é ainda mais verdadeiro. Percebam, pode passar ali. Quem ama as pessoas não tem tempo para julgá-las. Quem ama as pessoas não tem tempo para julgá-las. Me parece um pouco isso o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer, o que o autor de Eclesiastes também está nos propondo, o que eles têm em mente. O Verbo eterno de Deus, Jesus, que na plenitude dos tempos se tornou ser humano, encarnou, habitou entre nós. Ele quer nos ajudar a lidar de forma sábia com o tempo que nós temos. E é por isso que ele nos lembra de que devemos temer e amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Em outras palavras, quem ama as pessoas não tem tempo, não desperdiça o seu tempo. 3 pontinhos. Na perspectiva cristã, poderíamos destacar 3 dimensões importantes que certamente nos ajudam na condição de mordomos, né? Na condição de administradores, nos ajudam a lidarmos mais e melhor com o tempo que não pode ser desperdiçado e que precisa ser bem aproveitado. Trata-se da dimensão memorial, a dimensão escatológica e a dimensão do tempo presente. O que eu quero dizer com dimensão memorial? Memorial vem de memória, de lembrança, de lembrar, de recordar-se. A dimensão memorial do tempo é aquela atitude de olhar no espelho, olhar no retrovisor, recordar e agradecer a Deus por tudo o que Ele fez e faz. É recordar, é assumir, portanto, ao olharmos a nossa vida, assumir as nossas limitações, perceber as nossas debilidades, as nossas imperfeições, os nossos pecados. Esse é o tempo memorial, em que nós olhamos pelo retrovisor e percebemos o tempo que já nos passou, que foi ou não bem aproveitado, mas avaliamos a nossa vida nessa perspectiva da memória e da presença de Deus entre nós, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo que de fato nem sempre usamos bem o nosso tempo, nem sempre utilizamos bem o nosso tempo. E é interessante nós observarmos o seguinte, que essa dimensão, a dimensão memorial, ela nos livra daquela ânsia ou daquele desejo, muitas vezes desenfreado, de tentar agradar todo mundo, de ser o mais perfeito de todos, de ter mais do que os outros ou de parecer melhor do que os outros. Quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, quando nós reconhecemos as nossas debilidades, nós somos libertos dessa ânsia por perfeição, ou por mostrar, ou por ter mais do que os outros. Aliás, é justamente isso o que o autor de Eclesiastes, no contexto todo do seu livro, chama de correr atrás do tempo. E nós já falamos sobre isso. A ânsia de desejar ter mais ou parecer ser mais e melhor do que os outros é como correr atrás do vento. E a dimensão memorial do tempo, ao olharmos para trás e verificarmos como nós temos vivido e como Deus esteve presente, a nossa dependência dele, nos livra, ou deveria nos livrar
desse anseio ou desse desejo tolo de correr atrás do vento. A dimensão escatológica, essa é bem tranquila, escatologia tem a ver com a volta de Cristo, mas ela é importante também como cristãos, olharmos para o tempo numa dimensão, numa perspectiva escatológica, num futuro. A dimensão escatológica significa que nós vivemos o tempo presente na certeza de que, haja o que houver, em Cristo somos mais que vencedores. Temos a vitória completa em Cristo, aquele que nos amou. A vitória foi alcançada por Cristo na cruz e com a sua ressurreição, e por isso a morte já não tem mais a última palavra. O fim do tempo não tem mais a última palavra, mas Cristo e a eternidade que Ele nos coloca. Portanto, essa dimensão escatológica nos enche de esperança. E administrarmos bem o nosso tempo também nessa perspectiva é extremamente importante, porque ela nos dá forças para seguir em frente, sabendo que, haja o que houver, temos a vitória por meio daquele que nos amou, que é Cristo. Portanto, vimos aqui a dimensão memorial e a dimensão escatológica, e retornamos agora para a dimensão do tempo presente, que é o aqui e o agora, aquilo que nós estamos vivendo neste momento, nos dias em que nós vivemos. É aquela atitude, a dimensão do tempo presente, é aquela atitude de fazer do tempo presente, do agora, um momento repleto de graça, repleto de vida, de uma vida que vale a pena viver. Trata-se de saborear cada momento, aproveitar bem o tempo, cada ocasião, a cada instante, cuidando com a maneira como vivemos. Recomendação de Paulo nos Efésios. Aproveitando bem o tempo e procurando sempre compreender qual é a vontade do Senhor. A recomendação de Paulo, portanto, lá aos Efésios, vale para esse tempo presente. A dimensão do presente, ela também é libertadora. Quando nós aproveitamos bem o tempo, de acordo com a recomendação de Eclesiastes e também de Paulo e tantas outras passagens, ela também é libertadora. Olharmos para o presente nos liberta das amarras do passado, que muitas vezes nos prendem em coisas que já foram, que não voltam mais, que são coisas do passado. A dimensão do tempo presente também nos livra daquelas amarras que muitas vezes nos jogam no futuro e nos fazem viver sonhando sempre numa perspectiva futura e esquecendo que é aqui e agora que nós vivemos. Portanto, a dimensão do tempo presente, ela nos lança no mundo agora, onde quem ama as pessoas não tem tempo para julgá-las, onde amamos o nosso próximo como a nós mesmos. O tempo presente, onde a vida se apresenta como uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. É a dimensão do tempo presente. Os deveres que trouxemos para fazer em casa, mas que devemos realizar, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. E aí eu me remeto de novo a Efésios 5, que é a leitura da epístola. Na mitologia grega, os antigos gregos, muito antes de Cristo, na mitologia dos antigos gregos, o relacionamento dos seres humanos com o tempo era uma relação bastante problemática. Os antigos gregos, entre eles autores como Hesíodo e Homero, explicavam o tempo como uma espécie de divindade, mas era uma divindade destituída de qualquer piedade. Hesíodo, por exemplo, um antigo
autor grego descreve o deus Cronos. Pode deixar naquela imagem, esse é o deus Cronos, né? Daí vem cronologia, cronometrar, cronômetro. O deus Cronos, descrito por Hesíodo, era cruel. Ele era uma espécie de divindade que engolia, que devorava os seus filhos ao nascerem. Cronos, o deus do tempo na mitologia grega, era descrito como um verdadeiro devorador de vidas, insaciável na sua ânsia e que não fazia distinção entre ricos ou pobres, senhores ou escravos, filósofos ou leigos. Não fazia distinção. Cronos, o deus do tempo dos antigos gregos, era um deus devorador e impiedoso, como vocês podem ver aí nessa representação. Mas se nós olharmos, pode passar ali, nós olharmos para o nosso contexto social moderno, a nossa realidade, não é difícil percebermos que o Cronos, o antigo deus mitológico, que naquela cultura seria o senhor do tempo, no nosso contexto moderno, o Cronos continua devorando vidas, apavorando incautos, engolindo imprudentes e insensatos, que quando vêm já é 6 horas, quando vêm já é sexta-feira, quando vêm já se passaram 60 anos e aí pode ser tarde demais. Mas para nós, para os cristãos, não deveria ser assim. Não deve ser assim. Nós cremos num Deus, um Deus que é Senhor sobre o tempo e sobre a eternidade. Senhor sobre o tempo e sobre a eternidade. E por isso, na perspectiva cristã, o tempo, a brevidade do tempo, o fato de o tempo ser curto para nós, é o que na realidade confere ao tempo a sua verdadeira riqueza. Confere ao tempo a sua verdadeira riqueza. A brevidade do tempo de vida aqui no mundo nos faz compreender que somos apenas mordomos. Somos apenas administradores e que enquanto aqui estivermos, devemos dar o máximo de nós pela obra do reino. Pela obra do reino daquele que é o único Senhor, Senhor sobre o tempo, Senhor sobre a eternidade, mas que entrou no tempo para nos dar de presente a vida que não termina, o tempo que não acaba. A brevidade da vida é, numa perspectiva cristã, o que lhe confere a sua verdadeira riqueza. Eu não sei vocês, mas essa reflexão me fez lembrar de um trecho de uma música bastante popular na minha época de adolescente, jovem. Uma música que, talvez olhando agora numa perspectiva cristã, faça um novo sentido. Vocês vão lembrar, vocês lembram com certeza. Todos os dias, quando acordo, diz lá o Renato Russo, todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo.